em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós estamos nos aproximando do Natal e, independente se Jesus nasceu nessa data ou não, que provavelmente não nasceu, mas não cabe à igreja ficar muito preocupada com datas, e sim com a oportunidade que nós temos de pregar sobre este que nasceu, que veio a este mundo, que viveu uma vida totalmente reta, santa, morreu na cruz e ressuscitou. O problema é que muitas vezes nós desconhecemos quem é o Senhor Jesus, e não só o mundo desconhece quem é o Senhor Jesus, como muitos de nós desconhecem as riquezas que o Senhor Jesus possui. Na segunda-feira passada nós fazemos uma reunião familiar lá, e eu preguei sobre 1 João para eles, e eu afirmei algumas coisas que algumas daquelas pessoas, para elas nunca imaginavam que Jesus era tudo aquilo que João fala no seu primeiro capítulo do seu livro. E eu creio que nós precisamos nos mergulhar em quem é Cristo para nós. Quem é Jesus para nós? Quem é esse maravilhoso Salvador para todos nós? Eu creio que a igreja precisa conhecer a Cristo mais de perto. Paulo diz que a palavra de Cristo habite ricamente nos vossos corações. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 30. 1 Coríntios 1, capítulo 1, a partir do versículo 30. Diz assim: Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santidade e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Se tem uma coisa que Deus não negocia, se tem algo que Deus não negocia com nenhum ser humano, se tem algo que Deus não vai entrar em tratativa com nenhum ser humano, é que não diz respeito à sua glória, aquilo que lhe é devido. Isso nenhum ser humano pode ofuscar de Deus, isso nenhum ser humano vai roubar de Deus, porque Deus não negocia. E o apóstolo Paulo, escrevendo aqueles irmãos, ele faz uma crítica, porque aqueles irmãos estavam querendo se gloriar nas coisas humanas, naquilo que era visível, aquilo que brilhava. E o apóstolo Paulo, se nós voltarmos para o versículo 23, nós vamos ler para a gente entender o contexto do nosso texto. Ele diz que praticamente Deus escolheu, não praticamente, mas Deus literalmente escolheu as coisas desprezadas, as fracas, aquelas que não são perante o mundo, para confundir aqueles que são. Isso com um único propósito, para que ninguém possa se gloriar na presença dele. Então vamos voltar ao versículo 26, que ele diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie em sua presença. Então esse é o nosso contexto. O nosso contexto é que, se nós estamos aqui, é porque Deus praticamente nos despiu, nos deixou nu. Nós não temos nada em nós que pudesse nos agradar a Deus, ou que pudéssemos de alguma maneira chamar a atenção de Deus. Isso nos faz olhar para alguém, para uma pessoa. E aí eu me pergunto, então como eu posso me gloriar em Deus, como diz o texto? Como nós podemos nos gloriar em Deus, se em nós não há nada de bom? E o nosso texto ele vem e diz: mas vocês são dele, da parte de Deus. Vocês são dele por causa de Cristo Jesus, da parte de Deus, que se vos tornou sabedoria, justiça, santidade e redenção. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. O que Cristo é para nós? O que Cristo é para nós? Cristo é a nossa glória. Nós afirmamos isso. Nós compreendemos
profundamente o que Cristo é para nós, o que esse homem que nasceu há tanto tempo vem a ser para nós hoje no século XXI. Nós compreendemos quem é o Senhor Jesus, porque infelizmente a igreja tem Jesus apenas como um modelo. Nós pregamos Jesus simplesmente como um exemplo, mas não como um salvador, como aquele que é extremamente necessário para nós. Jesus hoje é tido muito mais como um exemplo, mas o problema é que existem outros exemplos. Talvez tenha um tão soberano, tão grande, tão precioso como Jesus, mas Jesus não é só um exemplo. Jesus é o nosso Salvador, aquele que nós precisamos, aquele do qual João diz assim: vocês vão viver por meio dele. Deus escolheu para que vocês vivam por meio de Jesus. Então quem é esse? Qual é a riqueza que ele possui em nós? Vamos começar com o primeiro texto que diz: ele nos tornou sabedoria da parte de Deus. Nós precisamos compreender que os homens no mundo têm tentado conhecer a Deus através da sua própria inteligência. Depois nós vamos ler o texto para que a gente compreenda isso. O homem tem tentado conhecer a Deus através dos seus próprios caminhos. Ele tem criado meios, ele tem criado fórmulas de conhecer a Deus, de se achegar a Deus. Porém, se Deus se desse a conhecer através da nossa inteligência, através daquele que estuda, através daquele que faz talvez uma boa faculdade, através daquele que a vida inteira teve um bom cuidado familiar, essas coisas, o homem teria algum motivo para se gloriar. Mas o nosso texto diz que não, que Deus não se deu a conhecer dessa forma. Vamos voltar o nosso texto para o versículo 18, para nós compreendermos a diferença da sabedoria humana e o que o apóstolo Paulo quer dar a entender que Cristo é a nossa sabedoria. Versículo 18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O que Paulo está querendo dizer? Que a sabedoria deste mundo, aquele que tenta conhecer a Deus, conhecer os caminhos, os mistérios do Todo-Poderoso, através da sua própria capacidade, jamais vai conseguir. O que Cristo vem a ser a nossa sabedoria? Cristo é o caminho para nós conhecermos a Deus, não tem outro caminho. Tomé perguntou: Senhor, como sabermos o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho. Porque Paulo não está falando sobre uma sabedoria para nós vivermos bem. Existe essa sabedoria e nós não podemos negar que existe uma sabedoria, sim, da gente viver uma vida boa, ter um bom casamento. Mas não é essa sabedoria que o apóstolo Paulo está falando. Jesus é isso também para nós. Sabedoria para a gente ter um bom casamento, bons relacionamentos. Mas sabedoria no que diz respeito a conhecermos a Deus, só Cristo possui. Só Cristo em nós. Nós não vamos conhecer a Deus através de outro caminho. Nós não vamos conhecer a Deus através dos caminhos que nós criamos, dos meios que nós criamos. Nós precisamos compreender que o Deus Todo-Poderoso resolveu se revelar de uma maneira mais fraca possível. Resolveu se revelar através de um homem que foi pendurado na cruz. E isso é absurdo para o ser humano. E nós precisamos compreender que se nós queremos conhecer a Deus, nós temos que nos achegar, que nos abraçar a este homem, porque senão nós não podemos conhecer a Deus. Ele é o caminho, Ele é o único caminho. É por isso que Paulo fala que Ele é a nossa sabedoria. Nós temos a compreensão de quem é Deus através de Cristo. Através de Cristo. João capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E nós possuímos a Cristo, por isso nós conhecemos a Deus. E conhecer a Deus é possuir a vida eterna.
A minha oração é esta, disse o Senhor Jesus, que conheçam a Ti, ó Deus, a vida eterna. Nós possuímos Cristo. Nós possuímos tudo o que nós precisamos. Nós temos o maior tesouro. Abra sua Bíblia em Colossenses, por favor. Colossenses capítulo 2. Nós não precisamos ficar lançando mão, ficar tentando agarrar novidades que surgem por aí, casa. Há muitas coisas por aí. Nesse século XXI, imagino que não seja nada diferente do tempo do apóstolo Paulo, onde as pessoas tentavam agregar valores a Cristo e perdiam a Cristo. Nós precisamos compreender que Satanás ele tem sido sutil, inclusive nas mensagens, para a igreja perder a Cristo. E muitas vezes nós estamos tentando agregar valores ao Evangelho, ou limpar o Evangelho para que o Evangelho se torne mais nítido para as pessoas. E nós estamos perdendo a simplicidade e o poder da palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, vamos compreender que aquele que nós possuímos, que é Cristo, ele possui toda a plenitude. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: gostaria que soubesseis quão grande luta vos mantenho por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente com o amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para que compreendam plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então eu não preciso ficar indo na irmãzinha lá que fica revelando isso, eu possuo em Cristo tudo aquilo que eu preciso para conhecer a Deus. É claro que esse conhecimento ele é progressivo, eu preciso compreender que eu vou conhecer a cada dia mais, mas eu não preciso ficar lançando mão, ficar indo buscar coisas novas que o Evangelho não diz para mim ir buscar. Eu preciso viver o Evangelho, a palavra de Deus de maneira simples. E o problema é que nós perdemos, Riva, a simplicidade. É difícil voltar a ser simples. A simplicidade da palavra. E ele diz no versículo 4, que ele diz assim: assim digo para que não vos engane com raciocínios falazes. E no versículo 8 ele diz: cuidado que ninguém venha vos enredar com filosofias e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós possuímos aquele em quem habita toda a plenitude da divindade. Nós temos acesso a Deus através do nosso Senhor Jesus. Perceba que Jesus não é só um exemplo para nós. Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo para nós. Sem Jesus nós estaríamos perdidos. Gandhi é um exemplo também, mas ele não é tudo para nós. Ele não é algo para a gente se gloriar. Cristo é. Se nós perdemos a Cristo, nós estaremos perdidos. Era melhor nem termos nascido. Perceba que o Natal, o significado do Natal é muito mais profundo do que a gente pensa. É o Deus se fazendo carne, o Deus Todo-Poderoso para se revelar ao ser humano. Mas Jesus não é somente aquele do qual nós conhecemos a Deus. Vamos voltar ao nosso texto de 1 Coríntios. Jesus é a nossa justiça. Ele diz: Cristo, nossa sabedoria, Cristo, nossa justiça. As coisas não estão separadas nesse versículo. Não é possível você ter Jesus somente como sua sabedoria e não ter Jesus como sua justiça, não ter Jesus como sua santidade. Isso não é possível. É igual você querer dizer: não, Jesus é o meu Salvador, mas Jesus não é o meu Senhor. Isso não é possível, Riva. As coisas elas são ligadas. Uma coisa está ligada à outra. Paulo diz que Cristo é a nossa justiça. Mas o que vem a ser isso? Hoje em dia, no mundo evangélico, vamos tratar de nós aqui, não vamos ficar falando dos outros. Quando a gente vai para um tribunal, nós dizemos assim: Deus é a minha justiça.
E aí nós esperamos que aquele juiz que tem falhas pratique justiça. Nós entendemos que ele precisa ser justo, e realmente ele precisa ser justo. Mas na concepção bíblica, Cristo, minha justiça, eles tinham uma compreensão completamente diferente do que a gente tem hoje. Completamente diferente. O que a gente tem ligado a esse mundo, é limitado. É como o apóstolo Paulo diz: se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos pecadores, dos homens. Se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos pobres, somos inúteis. Então, o que vem a ser Cristo, minha justiça? Desde o Éden, o homem tem tentado reparar o seu erro perante Deus. Perceba que Deus deu uma ordem: Adão, se você comer, você vai morrer. Essa palavra morrer era sim tratando da morte física, mas o principal aspecto era a separação de Deus, a separação eterna do Criador. E desde o Éden, o homem tem tentado criar fórmulas, criou religiões. O ser humano criou várias religiões para ver se de alguma maneira ele pudesse reparar o seu erro para com Deus, para ver se de alguma maneira ele pudesse tornar-se aceito perante Deus. Então nós praticamos boas obras, nós damos esmolas, nós viemos à igreja, nós fazemos várias coisas. Somos bonzinhos, várias coisas. Eu perguntei esses dias para um grupo de pessoas, quando você chegar no céu, se Deus fizer uma pergunta para você e dizer o que você fez ou por que eu devo deixar você entrar no céu. E infelizmente 90% das respostas foram: porque eu ia à igreja, porque eu praticava isso, eu praticava aquilo. Aí eu disse: então se você fizer um omelete, pensa no 10º omelete, 9 ovos estão bons, mas o 10º ovo, se estiver podre e você jogar ali, você vai continuar a comer daquele jeito? Não. Então, Deus é mesmo assim. Ele não vai tolerar você com um erro que você praticou. E aí, nós estamos mal. Porque isso significa que nós não temos justiça perante Deus. Romanos capítulo 3 diz que toda boca deve se calar perante Deus, pois todos são considerados culpados perante Ele. Não há um justo sequer. E o mesmo texto de Romanos diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, destituídos, separados estão da glória de Deus. E é por isso que o homem tem tentado criar fórmulas para ver se de alguma maneira Deus o aceita. Mas a declaração de Romanos é triste para nós, porque Deus nos declara culpados. Isaías diz que a nossa justiça perante Deus não passa de trapo de imundície. Esse é o nosso estado perante Deus. E infelizmente nós temos uma concepção não muito equilibrada a respeito de Deus. Nós só compreendemos um Deus de amor, mas não compreendemos que Deus é justiça e santidade, e que Deus não joga o pecado para debaixo do tapete. Deus tem que punir o pecado. Deus se aproxima do pecador. É aquele texto de Êxodo que Moisés diz: ele é misericordioso, ele é benigno, mas ele não inocenta o culpado. E se ele não inocenta o culpado, nós estamos perdidos. E é aqui que a riqueza de Cristo entra para nós. Porque se eu não tenho justiça, eu sou merecedor do inferno, merecedor de viver eternamente separado de Deus. Mas é aqui que entra Cristo. Mais uma vez, Cristo, nossa justiça. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em 2 Coríntios capítulo 5. O ser humano, por sua justiça, ele não pode ser aceito perante Deus. Mas o que Deus fez? Deus sendo amor, o que Deus fez para resolver o problema do ser humano perante Ele? E sem inocentar o culpado. Diz assim o texto: aquele que não... Todos já acharam o capítulo 5, versículo 21. Segunda Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que Deus fez com Cristo e comigo, com você, foi o seguinte:
Eu entrei com os meus pecados, com a minha morte, com tudo aquilo que eu era merecedor. E Jesus entrou com sua vida, sua santidade, sua pureza, tudo aquilo que ele viveu ao longo da sua vida. Jesus pegou toda a minha maldição e levou na cruz. E Deus transferiu para mim toda a justiça de Cristo, toda a vida de Cristo, toda a pureza de Cristo. Deus transferiu para mim. Agora, de acordo com o apóstolo Paulo, eu sou aceito por Deus, por causa da justiça de Cristo. Eu não possuo justiça própria. Nós não possuímos justiça própria. A nossa justiça provém de outro, provém de Cristo. É por isso que Paulo fala, Cristo, nossa justiça. Por quê? Porque agora eu sou aceito por Deus. Eu sou declarado justo por Deus. Romanos capítulo 5 diz, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. O que o ser humano tenta procurar em vários caminhos é simples. Ele precisa voltar-se para Cristo. Ele precisa voltar para o Senhor Jesus e o abraçar de todo o coração, se arrepender dos seus pecados. E a justiça de Cristo é atribuída a nós, pois toda a minha culpa foi transferida para Jesus. Isso foi o que Deus fez através de Cristo por mim e por você. Jesus é a nossa justiça. Nós somos aceitos perante Deus. É como se Deus olhasse para nós como se nós nunca tivéssemos pecado. E é claro que nós pecamos, e é por esse motivo que a Bíblia diz, vai e confesse seus pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por quê? Porque a justiça de Cristo está sendo atribuída a você. O homem não pode ser aceito por Deus por meio da sua própria justiça. Ele só pode ser aceito por Deus por causa da justiça de Cristo. Perceba que Deus não inocentou o culpado. Ele transferiu a culpa para o próprio Filho. Esse é o nosso Deus. É por isso que nós temos que nos gloriar somente nele. Nós não possuímos nada senão Jesus. Nós possuímos tudo. Nós possuímos Jesus, aquele que nos torna aceito perante Deus. E Cristo não é só o meio pelo qual nós conhecemos a Deus, não é só o meio pelo qual nós nos tornamos aceitos por Deus, mas Jesus também é a nossa santidade. Ele é a garantia de que nós estamos a cada dia nos tornando semelhantes a Ele, e que a glória de Deus está sendo visível em nossa vida, e é a garantia de que um processo de transformação começou em nós. É interessante notar que a palavra santificação, ela vem posterior à justificação. Por quê? Porque senão a gente poderia dizer, não, Deus me justificou porque eu sou santo. Não. Deus te justificou porque aprove a Ele te justificar. E agora, através de Cristo, Ele te santifica. Através da justificação. Porque ao se aproximar de Deus, há um processo de mudança no nosso coração. O pastor Glenn Paranaguá, eu não sei se a frase é dele, mas eu escutei dele essa frase. Ele fala algo muito interessante. Ele cita Gênesis capítulo 17, que Deus chega a Abraão e diz assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele cita, Deus não diz a Abraão, Abraão, seja perfeito e anda na minha presença. Deus diz, Abraão, anda, caminha comigo, e você será perfeito. Caminha comigo, e você será perfeito. Eu, no começo da minha conversão, levei uma menina para Jesus. Eu lembro que eu perguntei para o pastor Messias, pastor, eu levei ela para Jesus, mas ela não quer parar de ir na boate, não sei o que eu faço, eu estou ficando preocupado. E ele falou assim para mim, João, a questão não é você proibir ou não, a questão vai mudar o interior dela. A questão é você querer que ela se aproxime, procurar que ela se aproxime de Deus. E o apetite pelas coisas do mundo vai se afastando à medida que Deus vai preenchendo o coração dela. À medida que Deus vai preenchendo o coração. Cristo é a nossa santidade. Nós precisamos compreender que Deus não nos chamou simplesmente, não nos justificou simplesmente para que a gente ficasse do mesmo jeito. Mas Deus nos chamou para sermos criaturas dele, povo seu. E o povo de Deus, ele reflete quem Deus é. E Deus é santo, Deus é puro. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender que a santidade está ligada ao cristianismo, está ligada à morte de Cristo, está ligada à vida de Cristo também.
Porque senão a gente vai entender, puxa, sou salvo pela graça, então eu posso fazer o que eu quero. Não é isso. Se você está satisfazendo os apetites da sua carne, você tem uma grande chance de não ter conhecido o Senhor Jesus, porque é um resultado natural conhecer a Cristo e procurar agradá-lo. Mesmo que você não se sinta obrigado a isso, você vai fazer por amor a Ele. É totalmente diferente. É totalmente diferente. É um resultado de você compreender tão grande salvação. É o resultado de você entender o que Ele fez por você. E esse processo é garantido pela presença do Senhor Jesus em nós. É o que diz 1 Coríntios, 2 Coríntios, versículo 5, versículo 21, capítulo 5, versículo 21, que diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos entender que nós tínhamos uma velha natureza, uma natureza que, de acordo com o apóstolo Paulo, ela tende a desejar as coisas deste mundo. Então, o que Cristo fez? Cristo nos deu uma nova vida, uma nova natureza. E essa natureza, ela tem desejos pelas coisas de Deus. É claro que você ainda possui uma natureza pecaminosa, e essa natureza vai perdurar até o dia que você morrer ou Cristo voltar. Mas hoje nós temos plena condição de, em Cristo, dizermos não ao pecado. Dizer: não, eu não quero fazer isso. Eu tenho condição, porque Cristo me deu uma nova natureza. Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos crer nessa verdade, viver essa verdade. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: a igreja está cheia de ruga, a igreja está cheia de defeitos. E realmente ela está cheia de rugas, ela está cheia de defeitos. E essa pessoa disse: nós precisamos pedir que a igreja se limpe. Eu creio que essa pessoa nunca leu Efésios capítulo 5. Eu peço para você ler Efésios capítulo 5, para você ver que Cristo foi aquele que limpou as rugas e os defeitos da igreja, para apresentar a igreja. Eu não falo placas, eu falo uma igreja invisível, uma igreja que recebeu verdadeiramente o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27, diz assim, ele está falando sobre maridos e usa o exemplo de Cristo. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É Cristo quem nos santifica, Claudinho. É através dele. Então o cristão, ele não consegue ser santo pela sua própria força. Ele consegue ser santo se ele estiver ligado ao Senhor Jesus. Porque através de Cristo, através da vida de Cristo, a santidade de Deus é comunicada a nós. Perceba que Cristo é tudo para nós. Se há um processo de transformação em nós, é por causa de Cristo. Se nós somos aceitos perante Deus, é por causa de Cristo. Se nós conhecemos a Deus, é por causa de Cristo. Nós não precisamos ficar buscando na psicologia, nós não precisamos ficar buscando na filosofia, agregar coisas a Cristo, porque Ele é único e Ele é suficiente. A única coisa que nós temos que fazer é descansar na pessoa do Senhor Jesus. E eu tenho plena convicção que uma igreja que descansa na obra, na vida, no trabalho do Senhor Jesus, é uma igreja que produz resultados. É uma igreja que sai do mundo fazendo boas obras como resultado de tudo aquilo que Cristo fez, porque nós nos tornamos parecidos com Ele. Mas nós temos um problema. Vamos voltar para o nosso texto. Cristo nos livrou da culpa do pecado. Cristo nos tornou aceitos perante Deus. Mas ainda há limitações em nós, e o pecado é algo real, sim, nas nossas vidas. Nós não podemos dizer que o pecado é algo anormal. Não, o pecado é algo real. Ele bate às nossas portas, ele está aí a cada dia. Por isso que cada lugar é exortação na igreja, cada lugar nós chamamos a atenção.
para que a igreja fique ligada. Mas nós temos um problema: o pecado, a presença do pecado, ela ainda é real, e todos nós vamos um dia passar pela morte. E é por esse motivo que Paulo diz assim: Cristo é a nossa redenção. Cristo é a nossa redenção. Perceba que Jesus é a sua salvação do início até o fim. Efésios capítulo 1, versículo 6 diz assim: nele temos a remissão dos pecados. Muitas das vezes nós limitamos redenção simplesmente como o pagamento de um preço pelo pecado, e ela é isso. Cristo, Ele pagou o preço que você e eu não poderíamos pagar. Através da vida dele, Ele pagou esse preço. Mas a redenção, ela vai muito além de um pagamento de um preço. A garantia, ela é a garantia, a ressurreição de Cristo é a garantia de que nós também vamos triunfar sobre o nosso último inimigo, que é a morte, e que um dia estaremos livres totalmente da presença do pecado, do diabo, do mundo, e eternamente habitando com Deus. E Jesus é a garantia disso. Através da ressurreição de Cristo, porque Cristo ressuscitou, nós podemos descansar que Deus aprovou o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Significa que eu não vou ficar eternamente na sepultura, mas um dia Deus vai nos levantar da sepultura, porque Ele vive. Como diz aquela música: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei que quando chegar o dia em que a morte enfrentarei, sem medo terei vitória, pois verei na glória o meu Jesus que vivo está. Nós podemos descansar nisso. Nós podemos ter plena convicção que o nosso Jesus, Ele é a garantia, porque Ele está vivo, nós vamos viver eternamente com Ele. Paulo pergunta: onde está a morte, o teu poder? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Nós podemos nos alegrar e nos gloriar. Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz que Cristo conquistou para nós eterna redenção, livramento completo de tudo aquilo que o pecado produziu em nós, de tudo aquilo que herdamos de Adão. Paulo diz que nós aguardamos, Romanos capítulo 8, versículo 23 diz: Ele aguarda com esperança a redenção do corpo, que Cristo vai nos levar, nos apresentar perante Deus. Ele é a nossa vitória. A sentença de Deus era que o homem iria morrer, estar separado de Deus eternamente. Mas como Cristo assumiu o nosso lugar, a nossa garantia é que nada nem ninguém poderá nos separar mais de Deus. Vamos, para concluir, ler Romanos capítulo 8, o hino da vitória. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 37, Paulo diz assim: em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque sou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é tudo para nós. Nós não precisamos possuir mais nada. Nós possuímos Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não se gloriem nos homens, porque tudo é vosso. Nós possuímos Cristo. Alguém disse que se Deus tivesse nos dado todos os bens do mundo, mas tivesse nos negado a Ele mesmo, nós seríamos os mais miseráveis dos pecadores, e isso seria um sinal de que Deus não nos ama. Mas o fato de Deus ter dado a si mesmo é a prova de que Ele nos ama. E o fato de Deus não ficar te dando bens materiais, não ficar fazendo algumas coisas que você deseja, não significa que Ele não te ama. A maior prova é que Ele te deu Jesus. A maior prova é que Ele nos deu o Espírito Santo que habita em nós por causa de Cristo. Por isso,
Se há algum motivo que nós podemos nos gloriar, e nós devemos nos gloriar em Deus, em tudo aquilo que Ele fez através de Cristo. Cristo é a nossa glória. O cristão não possui glória própria, ele possui a Cristo. Se há algo que nós podemos realmente levantar as nossas mãos e dizer: nós possuímos a Cristo, nós possuímos tudo. Era o que aqueles cristãos viviam. Eles se julgavam dignos por sofrer por Cristo. Eles se achavam privilegiados pelo fato de passar vergonhas, perder seus bens por causa de Cristo. Eles compreenderam que eles ganharam tudo quando ganharam Cristo. Que a gente compreenda isso também. Que a gente entenda que Jesus não é simplesmente um exemplo para nós. E que a gente pare de querer agregar valores a Cristo. Querer agregar valores à justiça de Cristo. Querer agregar valores à santidade que Cristo possui em nós. Querer encontrar outros caminhos para se chegar até Deus. E descansar de que se o nosso Salvador ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos e estaremos para sempre com Ele. Eu queria chamar o louvor para estar aqui. E nesse momento, que você possa estar glorificando o seu maravilhoso Salvador, o nosso maravilhoso Salvador, o nosso Senhor Jesus.